Olá, colegas! Aqui é o Prof. Sedunk abrindo aquele debate urgente que pouca gente quer encarar de frente. Mas olha, antes de a gente entrar nesse vespeiro, já deixa o aviso. Curta, se inscreva e comente. A gente precisa dessa força para continuar. Hoje, o papo é reto, direto da sala dos professores. Vamos destrinchar esse choque brutal entre a nova lógica de mercado e a realidade nua e crua das escolas públicas de São Paulo. Aqui é Prof. Sedunk levando informação aos mestres da educação. Vamos entender como as regras que vêm lá de cima estão esmagando quem está na linha de frente todo santo dia. Pega esse número, anota aí na sua cabeça. 42 mil. Foram 42 mil licenças médicas concedidas aos nossos professores estaduais só em 2024. A fonte disso, o próprio sindicato da categoria, no ano de 2024. Gente, isso é maior que a população inteira de muita cidade por aí. É professor caindo doente, afastado com depressão e ansiedade. Não é o caso isolado, é um adoecimento em massa. E o que a gente tem é uma crise calada, sufocante. A escola, que deveria ser aquele espaço de acolhimento e desenvolvimento, virou uma verdadeira panela de pressão. Estamos vendo mestres com esgotamento severo, colega infartando, vivendo picos de estresse que destroem a saúde. E sabe quem absorve tudo isso também? O nosso aluno. O estudante sente a tensão no ar. A corda tá arrebentando e é sempre do lado mais fraco. Mas por que isso está acontecendo de forma tão pesada agora? A resposta tem nome: educação mercadológica. Basicamente, pegaram um manual de empresa, focado puramente em lucro e linha de produção, e jogaram no colo da gestão escolar. Agora, a escola pública é cobrada como se fosse uma firma que precisa bater meta no fim do mês. É a planilha acima do aprendizado. É o verdadeiro choque de realidade. Imagina tentar fazer o preço do pão na padaria da esquina usando a tabela de valores de uma bolsa de valores internacional. Não bate. Tratar a escola pública como uma fábrica ignora totalmente quem está ali dentro. O aluno da periferia tem déficits históricos, tem vulnerabilidades enormes. A régua fria dessa fábrica não mede a fome, não mede o trauma, não mede a necessidade daquele jovem de desenvolver um pensamento crítico para a vida. E quando a gente olha para o chão da escola, quem sofre primeiro? O professor temporário, o nosso guerreiro categoria O. O colega não tem só que dar uma aula excelente, ele precisa ser um especialista em sobrevivência de edital. É guia, é tutorial, é grupo de mensagem apitando o dia todo, só para entender como não ficar desempregado no mês seguinte. Uma energia vital que deveria ir para o aluno, sendo engolida pelo sistema. E toda essa agonia tem amparo num emaranhado burocrático, tipo a Lei Complementar 1093 de 2009. É um labirinto. O colega sabe que se faltar um único dia para ir ao médico cuidar da saúde, o sistema derruba a pontuação dele. Ele perde as aulas e perde o salário do ano que vem. É a estabilidade por um fio. E falando em não perder nada, faz o seguinte: curta, se inscreva e comente. É fundamental que a gente debata essas leis aqui para não ser pego de surpresa. Com essas regras cruéis, a gente chega ao limite da dignidade humana. O educador está indo para a sala de aula gravemente doente. O professor vai dar aula com febre, passando mal no meio de uma crise de ansiedade. E por quê? Porque o terror de não ter como pagar as contas no fim do mês fala mais alto do que a dor no corpo. O sistema obriga o mestre a escolher entre a saúde e o prato de comida na mesa. E de quebra, eles ainda jogam a gente contra a gente mesmo. Colocam funções como professor especialista em currículo e o professor tutor numa arena disputando carga horária. Uma competição brutal. O pessoal já está sofrendo por antecipação pensando na atribuição de turmas para 2026. Em vez de uma equipe unida pela educação, o que a gente tem é colega vendo colega como adversário num jogo por sobrevivência. Chegamos ao cúmulo do professor precisar dominar e decorar pilares e mais pilares de exigências só para se manter empregado. É um absurdo. Horas e horas no final de semana decifrando o algoritmo do Estado para garantir que vai ter pão na mesa no próximo semestre. O ato de ensinar virou detalhe diante da burocracia de se manter vivo no sistema. Aí entra a grande jogada de mestre, as plataformas digitais obrigatórias. Promessa de escola do futuro, o Estado torrando milhões de reais, injetando muito dinheiro público para empurrar essas plataformas tecnológicas. A ideia é criar um painel de controle gigante para medir nosso desempenho de longe e mostrar para o mundo que a educação de São Paulo é super moderna. Só que a fantasia desmorona na catraca da escola. A expectativa é aquele ambiente conectado, todo mundo no tablet. A realidade? Um computador que mal liga, travando a cada 2 minutos para ser dividido entre 3 alunos. É o mesmo que dar um carro importado para quem não tem dinheiro para gasolina numa estrada de terra cheia de buraco. Simplesmente não roda. Não tem internet, não tem manutenção, não tem nada.
Mas o que mais me revolta, o que me deixa com raiva mesmo, é o conteúdo dessas plataformas. Material oficial dizendo que Dom Pedro I aboliu a escravidão, dizendo que a Segunda Guerra Mundial foi entre 1950 e 1960. Gente, isso é um deboche com um professor de história que passou anos estudando. Estão enfiando milhões num sistema que comete erros factuais primários e ainda exige que a gente use isso como a verdade absoluta. E o resultado dessa mistura tóxica? Pressão por resultado de um lado, sistema falho do outro e a ameaça de demissão pairando no ar. A escola acaba forçada a criar disfarces. Tem colega maquiando dados, dando presença para aluno que faltou o mês inteiro, facilitando resposta nas plataformas para não deixar o índice da escola cair no vermelho e todo mundo ser punido. A gente parou de formar cidadão e passou a alimentar algoritmo do governo. E quem paga o pato? A educação cidadã. Vão fechando turmas do EJA à noite, o trabalhador adulto que perdeu a chance lá atrás que se vire. Professor de Sociologia e Filosofia aprovado em concurso, mofando numa fila de espera desde 2023 porque não tem vaga. Tudo que ensina um aluno a pensar fora da caixa, a questionar esse mesmo sistema de fábrica, está sendo jogado no escanteio. Para dar o golpe final, surge a famosa PEC do corte. O projeto quer reduzir o orçamento mínimo da educação de 30% para 25%. Sabe qual é a matemática disso na vida real? 9 bilhões de reais arrancados das escolas todo ano. 9 bilhões a menos numa rede onde o teto já está caindo e a gente divide computador velho entre 3 adolescentes. Então eu encerro com essa reflexão. Se eles transformaram a nossa escola numa linha de montagem de fábrica sucateada e sem recurso, que tipo de produto eles querem entregar no final para a sociedade? Fica o questionamento. Precisamos lutar pela valorização real, não por metas vazias. Curta, se inscreva e comente. Lembre-se que, por trás de cada visualização, tem um colega que só quer entender esse emaranhado de leis para dar uma aula melhor. Então curta, se inscreva para a próxima aula. Aqui é Prof. Seduc, sempre valorizando o mestre professor.